Pessoal, depois que a gente fez o vídeo de análise completa do Acer Aspire 5 com processador Ryzen, tiveram muitas pessoas que pediram análise com processador da Intel. E foi justamente por isso que a gente acabou de comprar a última versão do Acer Aspire 5 com processadores da Intel. Inclusive, ele já vem com processador de 13ª geração. E eu acredito que esse aqui deve ser um dos primeiros vídeos de análise desse notebook, né? Porque ele foi lançado há pouquíssimo tempo e vai ser uma ótima oportunidade pra gente descobrir se ele é realmente bom e se vale a pena investir a sua grana. Então bora fazer aquele unboxing, análise completa, e é óbvio que a gente também vai desmontar essa máquina para saber se ela é bem construída e se dá para fazer upgrades. Então eu só peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude a gente a bater a nossa meta de 100 mil inscritos, porque assim que a gente bater essa meta, 10 pessoas vão ganhar uma caixa misteriosa com 10 produtos. Aqui nós temos aquela caixinha padrão da Acer e na lateral a etiqueta com as especificações desse modelo. No caso, nós pegamos a versão com processador Intel i5 13420H, tela Full HD com painel TN, 8 GB de memória RAM DDR5 e 256 GB de armazenamento. Então bora romper esse lacre e aqui está o nosso Acer Aspire 5. Então tem os manuais de instrução, carregador de 90 watts e por fim o nosso novo Acer Aspire 5. E a primeira coisa que dá para perceber é que ele está bem mais elegante, principalmente com essa tampa da tela em alumínio na cor chumbo. Então bora abrir pela primeira vez, remover essa proteção do teclado e cara, no geral tá bem bonitinho. Então bora lá pessoal, já liguei o notebook, já fiz todas as configurações, inclusive já atualizei todos os drivers, né? Porque eu sempre recomendo que você faça isso no primeiro uso. Até porque se você pegar um notebook novo e não atualizar tudo, é óbvio que pode acontecer algum travamento e algum mau funcionamento. Então sempre que comprar um notebook novo, atualize tudo, tanto lá no Windows Update quanto no próprio aplicativo do notebook. No caso desse aqui é o aplicativo da própria Acer, então vai lá, atualiza tudo que tem e aí depois você usa o notebook, beleza? Então bora começar essa análise por design em construção. Aqui nós temos um notebook bem minimalista e que aposta bastante na nova tendência do mercado, que são notebooks mais finos e também quadradinhos, seguindo basicamente a tendência dos MacBooks e também do Galaxy Book 4, que particularmente eu gosto bastante, porque dá um ar bem mais premium, né, para o notebook, mesmo esse aqui tendo apenas a tampa em alumínio, mas mesmo assim torna ele um notebook bastante bonito e minimalista. Inclusive, se liga só, esse aqui é o Acer Aspire 5 com processador Ryzen, que é a versão mais antiga, né, e dá para ver que a diferença é realmente muito grande. Aqui a gente tem um notebook mais fino, mais quadradinho, enquanto aqui a gente tem um notebook bem mais arredondado, inclusive quando a gente abre dá para ver que são duas gerações completamente diferentes. E dá para notar isso diretamente tanto no tamanho dos espaços que tem sobrando no notebook e também no estilo das teclas e no tamanho do touchpad. Então dá para ver que aqui a gente tem um projeto bem mais moderno. Já na construção a gente tem uma mistura entre o plástico e o alumínio, o que acaba resultando num corpo mais compacto e leve. Inclusive deixa eu mostrar para vocês o tamanho e o peso, né? Então aqui a gente tem um notebook com 36 centímetros de comprimento, 24 centímetros de largura e apenas 1,5 cm de espessura. E já no peso, apenas 1,7 kg. Então a gente pode considerar esse notebook como um notebook relativamente leve. Mas como eu falei para vocês, o Acer Aspire 5 é construído com alumínio e plástico, só que alumínio é só na tampa da tela. Diferente do Galaxy Book 4, que aí já tem uma construção completa em alumínio, né? Eu já mostrei diversas vezes aqui no canal, e ele é simplesmente todo construído em alumínio, o que acaba deixando ele mais leve e também mais fino. Já na parte de dentro nós temos esse teclado, que é um teclado de membrana e no padrão ABNT2. E como dá para ver, também tem um teclado numérico. E outra característica que mudou é que agora a gente tem teclas mais baixas e mais chapadas, né? Bem parecido com as teclas do MacBook e também do Galaxy Book 4, que na minha opinião é bem melhor do que na versão com Ryzen, que tem as teclas mais arredondadas, né? E como eu falei para vocês, esse touchpad é bem maior do que na versão com Ryzen. Inclusive ele tem cerca de 12,7 mm, enquanto que na versão com Ryzen a gente tem apenas pouco mais de 10 mm. Ou seja, a gente tem ali mais de 20 mm a mais de touchpad. E fora que o toque dele eu achei melhor também, né? Ele desliza um pouco melhor e lembra bastante também o toque do Galaxy Book 4. Então eu acho que a Acer acertou bastante nessa parte. Já nas conectividades, o novo Acer Aspire 5 é bem controverso. Porque aqui no lado esquerdo nós temos uma conexão de energia, uma porta USB tipo C que já é Thunderbolt 4, então você pode usar para carregar o seu notebook, você pode usar para ligar outras telas e também pode passar dados por ela. Temos uma porta HDMI e também uma porta USB-A 3.2. Já do outro lado nós temos outra porta USB-A 3.2 e a porta de áudio. Então a gente pode perceber que esse notebook possui pouquíssimas portas. O ponto positivo é que agora a gente tem uma porta USB-C Thunderbolt 4, diferente do seu irmão com Ryzen, que não tem essa porta USB
USB-C Thunderbolt. Essa aqui é apenas uma porta para você passar dados. Então aqui a gente tem uma porta muito melhor. Só que ao mesmo tempo você percebe que a gente perdeu a porta de rede e também perdeu mais uma porta USB-A. E na minha opinião, eu acho que não faz sentido nenhum você remover a porta de rede e também remover mais uma porta USB tipo A, porque normalmente a gente utiliza ela para conectar mouse, teclado. E é óbvio que você pode conectar um adaptador aqui nessa porta USB-C para ter a porta de rede. Só que aí, ao mesmo tempo que você vai ter a porta de rede, você vai perder a sua porta USB tipo C. Tipo, não faz muito sentido, né? E agora muita gente pode falar assim: Ô Guilherme, mas não colocou a porta de rede porque é um notebook mais fino, então não cabe. Mas você sabe que isso é mentira, né? Porque a gente tem o Galaxy Book 4 bem aqui, que é mais fino do que o Acer Aspire 5, e sim, ele tem uma porta de rede. Então isso não é desculpa. Inclusive o Galaxy Book 4 tem duas portas USB tipo C, as duas servem para carregar e as duas servem para vídeo. Então essa desculpa não cola. E agora é hora de entrar em outro ponto bastante controverso do novo Aspire 5, que é justamente a sua tela. Já que aqui a gente tem um painel TN com resolução Full HD. E eu sei que quando eu falo TN, provavelmente pode dar um arrepio em você, né? Porque a gente tá em 2025, tá falando de um notebook que custa mais de R$2.500 e assim, escutar um TN para um notebook desse, eu sei que é decepcionante. Até porque eu fiquei bastante decepcionado. Então, como eu falei para vocês, essa tela tem uma resolução Full HD, painel TN, brilho de 220 nits, taxa de atualização de 60 Hz e um espaço de cor em 45% NTSC, que daria mais ou menos 60 a 70% do sRGB, o que no final acaba entregando uma experiência bem mediana para consumir conteúdo. Já que uma das características do painel TN é justamente ter essa cor muito lavada, né? Principalmente quando a gente compara com IPS. E fora que o ângulo de visão é péssimo. Então se você movimenta a tela para cima, para baixo, para um lado ou para o outro, isso consequentemente vai distorcer a cor da imagem. Inclusive se liga nessa comparação do Acer Aspire 5 com o Ryzen, que já vem equipado com a tela IPS, contra esse Acer Aspire 5 com a tela TN. Dá para ver que a qualidade do painel IPS é muito melhor e fora que o ângulo de visão também é muito superior. Então sinceramente eu acredito que a Acer errou demais em colocar um painel TN numa máquina tão completa como essa, porque aqui a gente tem um hardware muito bom, uma construção também muito boa, e aí colocar um painel TN, cara, não sei se foi a melhor opção. Mas se você é aquela pessoa que quase não usa a tela do notebook, ou porque utiliza um monitor, ou só usa mesmo para planilhas, e para fazer coisas que não sejam consumir conteúdo e imagem, talvez essa tela não seja um problema para você. Mas se você já está acostumado com um painel OLED ou um painel IPS, eu acho que é bem difícil você utilizar um painel TN. Então agora bora para hardware e desempenho. Esse Aspire 5 já vem equipado com processadores Intel de 13ª geração. E aí dependendo da versão que você comprar, ele pode vir tanto com processador i5 quanto com processador i7. Nessa versão que a gente comprou, ele vem com o i5 13420H, ou seja, como ele termina com H, ele é um processador de teoricamente mais alto desempenho, né? Principalmente quando a gente compara com processadores que terminam em U. E o legal desse processador é que ele é um octa-core, ou seja, ele tem 4 núcleos de eficiência e 4 núcleos de desempenho. Então normalmente ele é bem mais forte do que os seus concorrentes. Já a memória RAM ele vem equipado ou com 8 ou 16 GB de RAM, que no caso já são DDR5 rodando a mais ou menos 4.800 MHz. Então aqui a gente tem memórias de alto desempenho. O que teoricamente junto com esse processador é para entregar um desempenho acima da média. Mas bora ver se isso é real, né? E nessa versão específica ele vem com um SSD NVMe de 256 GB. Mas você também pode encontrar, se eu não me engano, com 512 ou até 1 TB. Só que aqui tem dois pontos importantes, inclusive já são até spoilers, né? Porque essa memória RAM, que vem com 8 ou 16 GB, é soldada na placa-mãe. Então possivelmente não vai ter a possibilidade de upgrades. Já no armazenamento você vai comprar com 256 ou 512 GB e você pode fazer o upgrade até 1 TB. Mas aparentemente você tem apenas um slot de SSD. Então para colocar 1 TB você tem que tirar o que vem nele. Que para mim não é a melhor solução do mundo, mas pelo menos não veio soldado na placa-mãe. E não, pessoal, infelizmente esse notebook não tem placa de vídeo dedicada. Pelo menos não até a gravação desse vídeo, né? Não existe nenhuma versão do Aspire 5 com esses processadores que tem uma placa de vídeo. Mas assim que lançar, a gente vai comprar, trazer e mostrar aqui para vocês. Então agora bora para os testes de desempenho dessa máquina. E para começar a gente fez aquele teste básico de benchmark. No caso nós conseguimos cerca de 20.430 pontos lá no Performance Test, no teste de processador, o que é uma ótima pontuação, inclusive ficando
ficando acima do seu irmão com o Ryzen. A gente está falando do Ryzen 7, hein? Já no teste de GPU, que é a placa de vídeo integrada do processador, nós conseguimos uma média de 2.202 pontos, que também fica bem próximo do Aspire 5 com o Ryzen. Inclusive, se você tiver curiosidade para saber, o Acer Aspire 5 com o Ryzen 7 atingiu 17.785 pontos no teste de processador e cerca de 2.492 pontos no teste da placa de vídeo integrada. Então a gente tem resultados bem parecidos, né? Mas em questão de processador, esse aqui leva melhor. E como sempre, a gente aproveitou para testar essa máquina em jogos. Afinal, mesmo essa aqui não sendo uma máquina destinada para jogos, nada melhor do que um jogo para definir qual que é o limite dessa máquina. Mas lembrando novamente, esse aqui não é um notebook para você ficar jogando. Se você está buscando um notebook para jogos, compre um notebook gamer. Esse aqui pode rodar ou não alguns jogos, você vai descobrir agora, mas ele não é feito para isso, beleza? E o primeiro teste que a gente fez foi lá no CS2 com um preset no médio e baixo em resolução Full HD e a gente conseguiu uma média de 60 a 100 FPS, o que deixa o CS bastante jogável. Então assim, se você quer dar aquela jogadinha no final de semana, jogar com os amigos, dá para jogar tranquilamente. Já no Fortnite, em modo desempenho e com preset com quase tudo no épico, nós conseguimos uma média de 100 FPS. E se você joga Fortnite, você sabe que 100 FPS é mais do que o suficiente para você conseguir uma ótima jogabilidade, principalmente porque a gente está falando que o preset está no épico. É óbvio que está no modo desempenho, que é aquele modo reduzido, né? Mas mesmo assim, cara, 100 FPS é muito bom para um notebook que não é gamer. E no geral, o desempenho dessa máquina está realmente muito bom. Inclusive, eu acredito que o desempenho ficou acima da versão com o Ryzen 7. E isso é muito bacana, porque aquele notebook já tinha um desempenho muito bom para sua faixa de preço. E eu acho que isso acontece justamente por ter um processador de alto desempenho aliado à memória RAM DDR5 de 4.800 MHz. Então, se você está buscando uma máquina para estudo, para trabalho, ou até mesmo para dar uma editada e até mesmo uma jogada no final de semana, o Acer Aspire 5 com processador Intel de 13ª geração vai te atender. Porque aqui a gente tem um desempenho significativo, só que você tem que ficar atento na temperatura desse notebook, porque a gente também aproveitou para passar a câmera térmica e assim, ele esquenta, nada que seja muito preocupante, né? Mas é um notebook esquentadinho, principalmente por ter um processador que termina com H, que como eu falei para vocês, é um processador de alto desempenho. Então se liga só nesse teste que a gente fez jogando. Dá para ver que em alguns lugares do notebook a temperatura passa dos 50 graus, principalmente ali perto das teclas Q, W e E, e ele consegue passar dos 60 graus lá na saída de ar, que fica perto da tela, o que inclusive acaba deixando uma parte da tela com mais de 50 graus. E eu sei que essa visão da câmera térmica pode parecer meio assustadora, né? Porque a gente vê ali pontos muito quentes, mas eu acredito, na verdade eu espero, né, que os engenheiros da Acer tenham calculado aquilo ali e que aquilo não afete a tela. Até porque a gente tem outros notebooks que também jogam o calor ali no pezinho da tela, e como esse aqui não é um notebook todo construído de alumínio, então talvez isso não afete muito. Mas ainda assim, fique esperto com o seu notebook, coloque ali uma base que eleve ele para ele poder se refrigerar, porque senão ele vai esquentar muito. E aqui tem outra observação, porque todos os testes que a gente fez em jogos nesse notebook, a gente utilizou a porta USB tipo C para poder alimentar a máquina. Inclusive teve picos que vão de 50 até 100 watts de potência. Isso significa que sim, a porta USB tipo C desse notebook, ela é capaz de alimentar ele com potência máxima. Mas para isso você precisa ter um carregador USB tipo C que forneça 100 watts de energia, beleza? Não inventa de ficar plugando o carregador com 20 watts e ficar tentando jogar, porque não vai dar certo. Ou você usa o original que vem nele, que já tem 90 watts, né? Ou você tem um carregador de qualidade que você possa fornecer a energia necessária. E essa dica vale seu like. E agora que a gente já viu que essa máquina realmente tem um bom desempenho, acho que a grande questão é, será que ela é bem construída e será que dá para fazer upgrades? E para isso a gente vai ter que desmontar o novo Acer Aspire 5. Então bora lá. Para desmontar é muito fácil, basta remover esses 11 parafusos e com o auxílio de uma espátula você vai soltando as travinhas laterais. Toma bastante cuidado para não quebrar. E agora pronto, a tampa inferior já está solta, basta puxar e essa aqui é a parte interna do novo Acer Aspire 5. A primeira coisa que dá para ver é que a memória RAM vem soldada e não tem um slot disponível para upgrade. Isso quer dizer que a gente não tem a possibilidade de upgrade de RAM. Aqui nós temos um slot de SSD NVMe que já vem ocupado. Então se você quiser fazer o upgrade de armazenamento, você vai ter que tirar esse e colocar outro. E por fim nós temos essa bateria gigante, que tem 3 células e 53 Wh. E para descobrir a real capacidade dessa bateria, a gente realizou aquele teste de reprodução contínua de vídeo com o brilho em 50%. E nós conseguimos uma taxa de descarregamento de 13% por hora, ou seja, o que daria mais ou menos entre 4 a 7 horas de autonomia. É claro que dependendo do seu uso, né? Se você usa o brilho da tela no máximo, vai ficar mais perto de 4 horas. Se você usa ali perto de 50%,
lento e não exige demais seu notebook, você pode conseguir de 7 até 8 horas de uso, o que no geral é um desempenho bem normal para essa categoria específica de notebook. Então, provavelmente a autonomia de bateria não vai ser um problema para esse notebook. Então agora, bora aproveitar para testar a webcam. No site da Acer, eles dizem que ela tem resolução Full HD, então isso é muito bacana, porque normalmente a gente está encontrando apenas resolução HD, que é o famoso 720, né? Coloquei para gravar. Cara, pelo que eu tô vendo aqui no retorno, é uma câmera bem bacana, assim, acima de alguns concorrentes, principalmente por ter resolução Full HD, e parece bem fluido, porque além de ser Full HD, parece que ela também é 60 FPS. Então, como vocês podem ver, é uma câmera bem bacana, né? Você vai conseguir fazer a sua chamada de vídeo, vai conseguir fazer aí tudo que não seja muito profissional, mas mesmo assim. Inclusive, o áudio que você está escutando também é o áudio do Aspire 5, sem nenhum tratamento, sem nada. É só o áudio cru, beleza? Então já aproveita, deixa aí nos comentários se você gostou dessa imagem e se gostou desse áudio. Mas e aí, Guilherme, vale a pena ou não vale comprar o novo Acer Aspire 5? E a resposta é depende, porque aqui a gente tem um notebook muito específico que tem algumas coisas que eu não gostei, mas que ainda assim continua sendo uma boa máquina no que tange a desempenho. Só que aí entra aqueles 3 pontos que eu falei para você lá na análise, que são a tela, a impossibilidade de fazer upgrade e também a falta de conexão de rede. Se esses 3 pontos não são importantes para você, então o Acer Aspire 5 com novos processadores Intel de 13ª geração é uma boa opção. Ah, Guilherme, mas como assim? Como que uma tela não vai ser importante? Como que upgrade não vai ser importante? E como que uma conexão de rede não vai ser importante? Isso depende do uso da pessoa, porque tem gente que compra o notebook e não usa a tela do notebook, porque tem um monitor externo. Tem pessoas que compram o notebook já na versão com 16 GB de RAM, então ela não vai precisar fazer upgrade. E também tem pessoas que nem se importam com a conexão de rede. No caso, eu me importo com as 3 coisas, então eu acho que não seria a melhor opção do mundo. Mas se isso não é importante para você, esse aqui é um notebook muito interessante. Mas caso essas 3 coisas realmente sejam importantes para você, então eu recomendo que você compre essa versão do Aspire 5, que vem com o Ryzen 7, tem possibilidade de upgrade e tem painel IPS. E é claro, né, tem a conexão de rede. Então nesse caso, mesmo essa versão aqui sendo mais antiga, ela acaba sendo mais completa. É óbvio que a nova versão tem um pouco a mais de desempenho e também tem uma porta USB-C Thunderbolt 4. Mas ainda assim, se as 3 coisas são importantes para você, eu recomendo que você pegue o Aspire 5. Ah, Guilherme, mas eu não gosto de processadores da AMD, eu gosto de processador da Intel. E mesmo assim eu quero ter aquelas 3 coisas. Então eu recomendo que você pegue o Samsung Galaxy Book 4, porque aqui a gente tem uma tela IPS maravilhosa, tem conexões muito melhores, só que também não tem a possibilidade de upgrade. Então, se você precisar de 16 GB de RAM, você tem que pegar a versão com 16 GB de RAM. E lembrando que todos os links desses notebooks que a gente mostrou nesse vídeo vão estar aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. Mas agora eu quero saber o que você achou dessa máquina. Você acha que a Acer acertou? Você acha que ele errou? O que você acha que poderia mudar nesse notebook para ele ficar ainda melhor? E muito em breve vai ter um vídeo comparativo entre o Aspire 5 com Intel e o Aspire 5 com Ryzen. E lá eu vou poder te mostrar com mais calma qual é a real diferença entre as duas máquinas e qual que é melhor para o seu uso em específico. Só que a gente também vai fazer um vídeo comparativo entre o novo Aspire 5 e o Samsung Galaxy Book 4, que atualmente é um dos notebooks mais vendidos e eu acho que esse aqui pode ser um bom concorrente para ele. E se você gosta de notebook, já aproveita e deixa aqui nos comentários qual notebook que a gente tem que comprar e mostrar aqui no canal, principalmente notebooks que competem com esses aqui, que a gente pode fazer um vídeo comparativo e tal. E se o notebook for realmente muito bom, a gente pode acabar enviando para você. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!